Essa lei existe desde 2005 aqui no Brasil, então é um direito garantido por lei que vocês tenham um acompanhante no momento do parto, né? Acredito que seja na maioria das maternidades hoje em dia, mas caso alguma cidade, é bom sempre vocês se informarem, né? Principalmente o SUS, que é um pouco mais difícil, se eles estão deixando esse acompanhante entrar, né? Mas hoje a gente vê que é mais fácil e o hospital aconselha esse acompanhante, principalmente pelos benefícios que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, né? Isso mesmo. Alguém aqui vai ter parto pelo SUS? Então vamos lá, né? Porque realmente, na verdade, assim, os maridos que estão aí, vamos conversar conosco. É, muitos maridos se sentem inseguros durante o trabalho de parto. Essa insegurança realmente é real. E é real porque é o desconhecido. Vocês não sabem o que vai acontecer. Os gemidos, né, Letícia, Sim, apavoram um pouco susto, né? vocês. E aí, quando a gente realmente não sabe o que vai acontecer, a nossa, né, você olha para sua esposa e ela está com cara de dor, está gritando e você não sabe o que fazer, realmente é muito difícil nessa situação você manter a calma para ajudá-la. Realmente só vai vir o desespero. O desespero porque é a sua esposa que está com dor e é o seu filho que vai nascer, né? E associa muito a sofrimento, né? Eu acho que todo mundo, antes de começar a estudar o parto mesmo, sempre associa a sofrer. Então, quando a gente fala, eu passei por isso também, fala com alguém, eu quero parto normal. Então, logo pensam, né? Nossa, mas você vai ficar sofrendo lá? Então, essa associação de dor de parto a sofrimento para o acompanhante, ela é muito mais forte, né? Porque o acompanhante é uma pessoa normalmente que gosta da gente, né? Que é o nosso bem-querer e vê a gente com dor. E aí eles associando a um estado de sofrimento, como se fosse uma situação que estivesse machucando a gente, deixa eles muito apavorados, né? Por isso que é tão importante essa preparação, né? Essa informação, para tirar um pouco o foco do sofrimento, né? Lembrando que é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Quanto mais informação, mais tranquilos vocês ficam. A gente fala que depois que os maridos fazem o nosso curso de preparação para o parto, eles ficam até um pouco carrascos. Quem fez aí já, já sabe como é. Porque eles entendem que tudo que vai acontecer é normal. E aí eles falam, não, ela falou que ela ia gritar, que ela ia fazer cara de muita dor, então tá tudo bem, não tem nenhum problema acontecendo, né? Eu acho que quando encara com essa naturalidade de saber que é normal, né? E eles entendem também como eles serem úteis no processo, né? Porque o acompanhante é isso, gente. Não é para pensar numa pessoa que vai assistir o seu parto. Não, o acompanhante a gente tem que escolher uma pessoa que vai somar no momento do parto de vocês, né? Então, muitas vezes não vai ser o marido, né? Vai ser uma amiga, uma irmã, a própria mãe. Então, é pessoas que vão somar para poder dar força, porque ele vai fazer sim toda a diferença. Não é para simplesmente ficar lá de braço cruzado assistindo, não. A Então, tem gente os papéis, né, do acompanhante nesse processo todo. a gente brinca que o acompanhante tem que ser a sombra da gestante. Então, uma coisa muito comum da gente quando a gente vai acompanhar um parto, a gente chega na casa da gestante, ela passou a noite inteira com aquela fase latente, que não engrenava o trabalho de parto, o marido acordado com ela. Quando a gente chega, ele fala assim: "Ai, que bom que você chegou, porque eu estou exausto, não dormi a noite toda. Ela tá lá no chuveiro, pode ir lá que eu vou dormir um pouquinho, vou descansar um pouquinho, e depois você me fala o que tem que fazer". E o ideal, por mais que você esteja descansado, não é você descansar. Ela não pode descansar. Então é você realmente ficar com ela. Ela está no chuveiro, entra no chuveiro com ela, dá esse suporte para ela, né? Ela precisa soltar o peso do corpo. Então, às vezes, por mais que ela ache assim, ai, pode ficar aí deitado na cama enquanto eu fico no chuveiro. Não.
Porque se você estiver junto com ela, ela vai se sentir mais segura. As contrações, existem estudos, que eu até anotei aqui, que mostram que o companheiro ou acompanhante que a gestante escolhe para acompanhar o parto, que é de segurança para ela, além de passar a segurança, ele ajuda a diminuir a sensação de dor. Então, tem estudos que comprovam isso. Então, assim, a maioria dos homens, né? Vou falar homens aqui porque a maioria vocês colocaram que são homens que vão acompanhar, eles acham que não sabem o que fazer. Mas um simples abraço, um simples olhar de que eu tô aqui com você e vai dar tudo certo, já faz muita coisa para uma gestante em trabalho de parto. Né, E tem a Letícia? questão da hormonal que acontece nisso, né? Então, quando a gente está se sentindo segura, amparada, né? Que é o fato de a gente estar com o acompanhante, por mais que vocês tenham um profissional ali junto, é aquela pessoa que vocês confiam, que vocês acreditam, que está torcendo ali muito por vocês. Então, isso ajuda na liberação de hormônios importantes no parto, né? A ocitocina, que é um hormônio da contração, que ele é liberado em situações de amor, de romance, relação sexual. Então, o fato da gente beijar o nosso marido, um abraço, vai liberar hormônio que vai favorecer o processo de parto, né? E vai ajudar na liberação de endorfinas também, para o alívio de dor. Então, por isso que vai ter essa influência, né? Na sensação da dor, né? Nessa sensação da segurança, do aconchego. E é mesmo o acompanhante ter esse papel de protagonismo. Muitos homens, né? Muitas pessoas falam, mas ela que vai parir, então ela que. Mas não, é tão legal quando o casal, a gente fala, né, que pariu junto, porque um é a força do outro, um ajuda o outro, tá no chuveiro, entra junto, né? Eu tive o meu marido comigo nos dois, a Thaís também, então é nesse sentido de estar todo mundo ali pensando com a mesma energia, né? E se não for o marido, for uma amiga, uma mãe, e que também essa pessoa sinta nessa sensação de somar, né? Que ela aprenda, que ela estude para ela poder somar e virar realmente uma equipe mais forte, né? Onde duas pessoas vão estar ali batalhando em relação ao parto, né? É. E a gente fala sempre, né? Então, se você escolheu sua mãe, sua amiga, sem o coronavírus, né? Ou então a mãe e o marido, que oriente tudo que pode acontecer com você. Como nós falamos, né? Em saber das intercorrências, dos caminhos que você pode seguir é importante, não só para você, mas quem vai estar com você para não ficar apavorado. Então, por exemplo, numa indução de parto que pode ser longa, a gestante, às vezes o marido trabalha, né? Não consegue ir nas consultas médicas, o horário é ruim, então não tem essa conversa, também não se prepara tanto lendo informativos sobre o parto. E aí chega no trabalho de parto uma indução, que a gente sabe, gente, que indução é. Quem vai precisar de uma indução aqui? Indução é longa. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas sentindo dor. Não é isso. Quer dizer que até realmente começar o processo de contração, você pode ficar mais de 24 horas tentando, o seu corpo tentando reagir para ter uma contração. E aí, o que acontece? Quando o acompanhante não está informado disso, então você passa 24 horas no hospital, fazendo o processo de indução. O outro dia a médica chega lá e fala: olha, agora nós temos 2 centímetros, olha que beleza, né? Não tinha nada. 24 horas depois tem 2. O acompanhante que não sabe que isso é normal, ele vai falar assim: vamos para cesárea? Porque já deixa eu aqui silenciar, já está prejudicando esse bebê. Esse bebê já está há muito tempo tentando parto normal, ele vai sofrer. Então, olha como é importante a informação para o acompanhante, né? Porque por mais que você entenda que aquilo é normal, se alguém falar com você que o seu bebê vai sofrer, isso entra na sua cabeça naquele momento e vai ser difícil você seguir com o trabalho de parto, mesmo você sabendo que aquilo é normal.
E alguém até perguntou aqui, né, se vale informar sobre as fases do trabalho de parto também, que sim, que perdeu ontem a live que a gente fez. Com certeza, o acompanhante, ele tem que saber tudo do trabalho de parto, porque vai nesse encontro aí que a Thaís falou, né? Então, se é um trabalho de parto longo, se ele não entende que aquilo faz parte do processo, que tá tudo bem, que a dor é daquele jeito mesmo, para ele entender quais são as reais indicações de cesárea, que horas que é o momento ideal de tomar uma anestesia. Então, quando ele tem essas informações, ele vai muito mais seguro para o parto, e ele vai ser aquela pessoa, né? A gente tem uns que a gente até brinca, né? Que eles viram doulos de tanto que eles que eles entendem do processo. E é bem nesse sentido mesmo, para conseguir fazer escolhas conscientes, né? E aí entra fazer o plano de parto junto, se preparar por meio de curso de parto, fazer leituras, ver vídeos, é viver o universo do parto porque isso vai dar essa segurança que eles precisam para esse momento também. Porque a maioria dos homens falam que viram pais quando o bebê nasce, né? E realmente acontece isso. A maioria Diferente, né? a maioria fala isso mesmo, porque a rotina deles não muda, eles não sentem o bebê crescendo, o corpo deles não muda, eles não têm Alguns sim, né? insônia. Alguns engravidam junto. Eles não têm insônia. Então, realmente, a gente tem que puxar eles para a gestação, para participar realmente da gestação e entenderem esse processo, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, essa live, vocês chamarem o acompanhante de vocês, a gente sempre fala, né, no curso de preparação do parto. Para quem que é? Para o meu marido? Não, é para quem for para o trabalho de parto. Então, se você estiver na casa da sua mãe, porque você não mora no estado, e ela vai estar lá, mesmo que ela não te acompanhe para o hospital, ela tem que entender o processo, para não ficar falando que você está tentando demais, que você está sofrendo muito. Então, o acompanhante ele tem que entender que a dor do trabalho de parto não é sofrimento. Então, vocês, gestantes e acompanhantes, entendam isso. A dor faz parte para o bebê nascer, né, Letícia? Ela é necessária, gente. Ela é importante, ela tem uma função maravilhosa. Então, a primeira coisa que a gente fala muito para as nossas gestantes, que elas têm que aprender a lidar com a dor desde a gestação, Uhum. para poder viver ela com mais tranquilidade no momento do parto, né? Então, a dor ela é fisiológica, é um momento da vida que a dor não é associada a sofrimento, porque é ela que vai trazer o nosso bebê. E a dor é real, ela existe. Então, quanto mais a gente encara com naturalidade, os acompanhantes encaram com naturalidade, a gente tem que olhar e achar que tá tudo bem. Ela pode estar com a pior cara do mundo ali naquela sensação de muita face de dor e a gente vai estar lá pleno, né? O acompanhante falando isso, você tá ótima, tá maravilhosa. E essa é uma das funções também, né? Esse encorajamento que o acompanhante tem que ter ali durante todo o trabalho de parto, no desejo de vocês. Vai ser algo que vocês vão decidir desde agora, desde a gestação, o que é que vocês querem para o parto de vocês. Então, tem que estar ali bancando juntos, né? Então, esse apoio, na hora que pensar em desistir, um apoia o outro, porque não é fácil, o processo não é fácil. E aqui Exatamente. que Thaís falou em relação ao pai, né? A gente anotou aqui uma coisa legal, disso de se tornar pai, né? Porque o parto para o pai, né? Quando é o pai que vai de acompanhante, ele tem um papel muito grande no vínculo, né? Então, o homem que participa do processo do parto ali, participando da dor, participando durante aqueles monte de horas ali junto das contrações, ajudando no que ele pode, isso vai criando vínculo, vai aumentando o papel de responsabilidade desse marido, né, desse homem, como pai, né, porque a gente já acompanhou partos que não eram casados, mas o pai estava junto, então vai aumentando esse vínculo, essa afirmação de responsabilidade, que sim, é uma responsabilidade do homem estar ali junto, da criação, isso não cabe somente a gente, e isso vai dando essa transformação que para o homem é muito devagar, né? Então, o parto é aquela prova real de que agora, então a gente percebe que é uma vinculação mais fácil, né? Quando está ali junto.
Eu até coloquei aqui, que eles influenciam positivamente na relação com mulher-bebê. Deixa eu só achar quem é aqui. Aqui você. A pétala. E olha que legal que a gente viu numa pesquisa o que os homens geralmente falam e o que as mulheres geralmente falam antes e depois do trabalho de parto. Então, antes do trabalho de parto, as mulheres pensam dos homens que ele está nervoso, que ele está assustado e não sabe se ele vai estar bem para o dia do parto, que ele não vai aguentar, que ele tem medo de sangue, né? Isso é muito comum. Que vai desmaiar. E aí, olha o que depois elas falam da sensação, a relação que elas tiveram com o acompanhante, no caso o marido, eles estando presentes, mesmo não sabendo fazer nada. Nessa pesquisa, os homens não eram informados de o que poderiam fazer com a mulher, então massagem, posicionamento, nada, eles só estavam lá presentes. Então, ele me deu muito mais força, mais coragem. Eu olhava para ele e ficava mais confiante. Ele me acalmava só com o olhar. Era um apoio que eu necessitava. Olha a diferença, né? Então, e aí são as mesmas mulheres, tá? Que no início falaram que o marido não ia aguentar, que ele tinha medo de sangue. Essas mesmas mulheres, antes e depois do trabalho de parto, foi realizada essa pesquisa. Então, é a presença mesmo física deles, né? Se você não tem ideia do que fazer, a gente pode te ensinar, mas também não precisa. Você estando com a sua esposa, com a gestante que está carregando aí o seu bebê, você vai fazer toda a diferença. A gente brinca, né, no nosso curso de preparação para o parto. Quanto tempo que você conhece a sua obstetra? A gestante, né? Quanto tempo, se você contratou uma doula fisioterapeuta, você conhece essa doula fisioterapeuta? Geralmente só na gestação. E aí, a gente passa confiança em relação ao que a gente sabe, ao nosso trabalho? Sim, a gente passa. Mas na hora do trabalho de parto, na hora que a dor tá pegando, e aí vocês olham pra gente e a gente, ai, tá ótima, tá tudo bem, essa dor, nossa, foi muito boa, né? Foi forte, mas é ela que vai fazer o bebê nascer. Vocês falam assim, essa mulher tá louca, eu tô sentindo muita dor. E para quem que vocês olham com a carinha, né, de piedade, de ai, eu não tô aguentando mesmo? É para o acompanhante, é para quem vocês têm realmente uma relação. É uma relação não só de meses, uma relação não só de confiança, de entender que está tudo bem no trabalho, mas é uma relação de que a pessoa realmente te conhece, ela sabe De que é ali intimidade, né? intimidade, ela sabe que a impressão que você pode passar para essa pessoa essa pessoa me conhece, eu não estou normal, então ela vai entender que agora eu estou precisando de ajuda. As pessoas que estão comigo, profissionais, podem até achar que está tudo bem, mas eu não estou bem. Então você tem esse olhar diferente para o seu acompanhante. E aí faz toda a diferença no trabalho de parto. Então não fiquem inseguros. Os maridos que estão aqui, não fiquem inseguros. Por mais que vocês não saibam fazer nada, se mantenham do lado da sua Do esposa, lado. né? Apoiando, né? Cuidando dela beber água, perguntando se ela precisa comer alguma coisa, ver se está com frio. Esses pequenos gestos, né? De carinho, de cuidado, que vai fazer com que ela se sinta amada, especial, né? Acolhida. Então, é muito assim, pensar em coisas que vão deixar ela segura. E o homem tem um pouco aquela coisa de estar no comando, né? Então, talvez aquela sensação de, ó, tá tudo organizado, bolsa já tá no lugar, já tô cuidando dos documentos, tô pegando o celular, carregador. Então, isso dá uma sensação de segurança também
para o acompanhante, principalmente os homens, né? Porque eles se sentem que tá tudo dominado ali. Uhum. Então é uma forma deles se sentirem também muito úteis nesse momento do trabalho de parto, né? Então é buscando meios ali de estar junto, de estar perto e claro, né, nesse momento que a gente está vivendo atualmente, por exemplo, eu e Thaís não poderemos entrar em algumas maternidades, né, para acompanhar, é o acompanhante que vai ter que fazer também essa função de ajudar fisicamente essa mulher, né? Então agora mais do que nunca, além dessa função de apoio, de amparo, vocês vão ser muito importantes na função de ajuda mesmo ali, de orientar os exercícios, de tentar ajudar com massagens, o movimento e tentando fazer tudo que puder para ajudá-las, né, da melhor forma possível. Isso mesmo. E aí, né, gente, é ler, é se informar. Informação tem aí, gratuita, em todos os lugares. A gente também dá o curso de preparação, é isso que a gente sempre fala, e vou bater na tecla de novo. Se você estiver preparado e entender todas as fases que essa gestante se encontra, entender que não é só porque rompeu a bolsa que tem que sair correndo para o hospital, não é só porque ela teve uma contração com dor muito forte que tem que sair correndo para o hospital. Então, vocês têm que entender todo o processo para irem tranquilos, para viverem, né, tranquilamente esse momento. Se a gente vivesse em tribo, né, vendo outras pessoas em trabalho de parto, seria muito mais fácil, porque a gente ia olhar com naturalidade. Mas como a gente só vê vídeos de mulheres gritando ou editado, mas com a foto dela fazendo força, a gente se assusta um pouco, né? Com certeza. E aqui você falando isso do assustar, né? Eu tô olhando aqui mais alguns benefícios da presença do acompanhante. Antigamente a mulher não tinha, né, um acompanhante. Então, se vocês forem conversar com a mãe de vocês, né, teve uma geração longa onde a mulher era deixada muito sozinha, né, muito solitária. E sempre eu adoro ouvir relatos de parto de todo mundo. Onde eu vou, pergunto se teve parto normal, das minhas avós, já escutei todos. E aí eu sempre escuto relatos do tipo, né, dessa sensação de abandono, da sensação de um parto muito doloroso, muito sofrido, né? E hoje quando a gente vê que só a presença de ter um acompanhante treinado, treinado não, junto ali, né, além da pessoa, do profissional treinado, a gente diminui o índice de cesárea, menos analgesia, menos sensação de dor, menos ansiedade, cansaço materno, né? Diminuição do tempo do trabalho de parto, porque Isso essa só mulher se de ter sente segura, acompanhante, tá? Não é só de ter o doula, acompanhante. fisioterapeuta. Então, assim, mostrando que como que ter alguém ali para dividir, para compartilhar essa experiência, né? Estando ao lado ali, e principalmente se estiverem informados os dois, com certeza vai fazer uma grande diferença, né? Tanto na segurança, nessa tranquilidade, para vocês viverem uma melhor experiência de parto, né? Então, isso que a gente quer que vocês vivam, uma experiência maravilhosa de parto. A gente brinca muito no Gesta Vida, né? A maioria das nossas pacientes tem uma média de 4 horas de trabalho de parto. São partos realmente muito rápidos, contando da parte ativa de trabalho de parto, mas a maioria não tem pródomos longos, não. E aí o que acontece? E aí o trabalho de parto, quando a gente vai acompanhar esses partos, é realmente, né, ajeitar alguma coisa, vamos fazer uma respiração, ou vamos fazer uma posição um pouco melhor para ajudar esse bebê a encaixar, mas a gente não tem que fazer muita coisa nesse trabalho de parto. E aí, depois, quando a gente vai conversar com essa mulher, ela falou assim: ai, saiu tudo do jeito que eu imaginei, realmente foi bem tranquilo, apesar da dor, apesar das contrações. E aí a gente informa, né? Olha, mas foi assim, tranquilo, porque a gente mandou muitas informações para vocês, vocês leram muito, vocês tiveram muitas aulas, né? A gente tem aí o benefício de que a gente dando aula, a gente fala muito sobre isso durante as aulas, a gente conversa muito sobre o parto, e aí elas absorvem muitas informações. Então elas ficam mais tranquilas, o marido também fica mais tranquilo.
e tudo flui no trabalho de parto. Então, não é que os exercícios que a gente faz são mágicos e a média de trabalho de parto é de 4 horas. Não, mas a informação faz toda a diferença. Né, Letícia? Eu também acredito muito que é o conjunto, né, mas a parte da informação, de vocês entenderem, do companheiro, do acompanhante entender todo esse processo, é um time que vai se formando, né, então a gente vai juntando coisas que claro que vão ser aliadas, mas a informação ela é a campeã, assim, de vocês estarem realmente se sentindo seguros e prontos e confiando, né, confiando que aquilo tudo é fisiológico, que aquilo tudo é normal, que tudo aquilo que está passando é normal. Então ajuda muito também ler relatos de parto, ouvir relatos. A gente adora quando os acompanhantes escrevem um relato pela visão deles, porque é muito legal eles falando como que foi, né? E às vezes, né, os maridos que estiverem aqui assistindo, se puder conversar com os amigos que já passaram por parto normal, ouvir a experiência de um homem contando, tinha até pedido para o Tiago vir cá falar um pouquinho, mas já dormiu, porque com certeza o homem fortalecendo os outros, né? A gente ouvindo de fora como que foi viver essa experiência, vai fortalecendo isso, né? Vai ajudando vocês nesse processo, mas com certeza o caminho é a informação. Cada vez mais, quanto mais informação vocês tiverem, e não só a parto, né, mas ao processo de criação, de amamentação, isso vai transformando vocês como pais, né? Então, vai fazendo o processo se amadurecer conforme a gestação vai acontecendo, né? Isso mesmo. Ninguém tem dúvida, a gente está aqui falando, o chat está de boa. Acho que ninguém está se entendendo com esse aplicativo. Fala aí, gente, deixar vocês falarem um pouco. Alguém quer falar? Estamos assistindo tudo. Isso aí. E maridos, não tem nenhuma dúvida? Não querem perguntar nada? Vamos mandar, Que bom. então, um checklist de função para o marido. Então, para começar, a gestante, ela vai lá. Eu quero saber que marido aqui que ajudou a fazer a mala do bebê. Muito Um marido. Um bem. marido. Ninguém mais, marido. Ó, o marido participou, eu fiz do Eu lado fiz do lado dele. dele. Hoje ajudou a arrumar o armário. Muito bem, muito Não tá na bem. hora ainda. Uma nova geração de pais. Não Isso precisa aí. de mala, Gisele. Gente, isso não é do assunto, tá? Mas não precisa de mala específica. Mala de viagem mesmo. Não tem por que comprar uma mala para maternidade, porque essas malas que eles fazem para maternidade, depois você não usa mais, porque não é prático, tá? Então, então a mulher vai e faz a mala do bebê e faz a mala dela que ela vai ficar. Aqui, acho que já tem gente aqui de fora. Em Vitória, né, nós moramos numa ilha muito pequena, então você consegue ir e voltar muito fácil do hospital. Mas agora com o coronavírus, vocês não vão ficar saindo. Então, vocês têm que fazer a mala de vocês. E eu vou falar agora o que vocês... Desculpa. O que vocês vão fazer na mala, vão levar para a mala, né? Então primeiro a roupa que vocês vão usar tem que ser uma roupa super confortável, tá? Não pode ser uma roupa. Tem gente que quer ir de sapato social. Lembra que o parto a gente vai se movimentar muito, vocês vão fazer exercícios, a bolsa pode romper a qualquer momento, às vezes você está ajudando no exercício, a bolsa rompe, então Vai vai ter te sujar, sangue, vai ter líquida. sangue. Estão pedindo para falar dos exercícios. A gente vai falar, vamos chegar lá. Tô bloqueando aqui, tem alguns que estão falando. Outra coisa vocês sabiam que às vezes no hospital, o hospital tá fechado. Eu não sei como é que tá sendo a questão de comer no hospital, porque tinham lá algumas lanchonetes, mas a gente recomenda que vocês levem comida
para o hospital, para o trabalho de parto. Agora a gente sabe com o coronavírus que vocês vão ficar naquela sala e no quarto, provavelmente, ou na sala de parto, e só vão sair dali quando o bebê nascer. Então a gente tem que levar comida. A gente já tinha que levar comida, porque se você ficar 24 horas em trabalho de parto, a gestante vai precisar se alimentar e você também. Agora com o coronavírus, mais ainda. Então a gente vai deixar como um desafio, né? Um dever de casa. Vocês vão ter que preparar essa malinha de comida. O que seria? O que a gente tem que levar para o trabalho de parto? Fala aí, Lei. Ó, coisas que vão dar energia, pensar no parto como se fosse uma maratona e ele realmente é. Então a gente orienta chocolate, tentar levar coisas sem muita crocância, porque na hora da dor a gente às vezes quer jogar aquilo longe, pode engasgar, então chocolates que derretam mais fácil. Gatorade, que é um isotônico que ajuda muito nessa reposição energética. Açaí, se tiver certeza que vai ter uma geladeirinha lá para colocar. Pode levar um biscoitinho de água e sal para ter um salgadinho, algumas frutas. Tem gente que gosta de levar um sanduichinho já pronto, né? Deixa lá na geladeira também. Então, pensar em alimentos que vão dar essa sustância e energia, né? Então, uma coisinha doce, um mel, tem gente que gosta para repor a parte de glicose rápido, né? Então, pensar em alimentos gostosinhos assim também, que vamos pensar nisso daí, tá? E aí, isso que a Thaís falou, da mala, dos alimentos, olhar celular, olhar documentos, se está tudo certo, é função de vocês, ver se os exames estão ok, porque a mulher, na hora que vai sair de casa em trabalho de parto ativo, ela não vai esquecer tudo para trás. Então, um pouco é essa função de vocês de ajudar ali em lembrar tudo que falta, né? Essa pastinha com exames é muito importante para a pediatra, né? Porque a obstetra sabe tudo que está acontecendo com vocês. Então, não pode esquecer nem os documentos para internação. Já tive parto que não tinha esquecido os documentos. Já tive parto que esqueceu a pastinha de exames e precisou voltar. Então, isso tem que ficar de responsabilidade para o Não é marido. fácil. Por quê? Bem fácil, né? Vocês em trabalho de parto inicial, como a gente falou ontem, vocês vão estar com a mesma carinha que vocês estão agora, tranquilas e tal. Mas em trabalho de parto, no parto ativo, vocês vão ter outra cara. Então vocês não vão responder, onde que tá isso? Dificilmente vocês vão responder. Você quer levar água de coco ou Gatorade para o hospital? Isso tem que ser combinado antes. É importante não esquecer os absorventes também, tá? Que a gente orienta fazer, então é uma coisa que vai estar lá no freezer, aí a função de vocês pegar para levar também, tá? Esse absorvente é Absorvente absorvente de camomila, de pós-parto, né? Pra gente usar no pós-parto. A fralda plenitude. Então, vocês precisam saber onde que tá tudo, precisam ter conversado com essa mulher em trabalho de parto, porque senão vai ser estressante. Esse momento que vocês têm que sair rápido, só que quando a gente fala que é sair rápido, gente, uma coisa é eu estar normal aqui e falar, vamos sair correndo que tá na hora do bebê nascer. E aí eu vou lá, vou correndo. Eu, não gestante. Outra coisa é, o casal liga e aí eu percebo que o bebê já tá quase nascendo e eu falo, olha, vão o quanto antes para o hospital. O quanto antes para o hospital, a gente sabe que é no mínimo 20 minutos para a mulher conseguir trocar de roupa ou colocar uma roupa se ela estiver pelada. Dá 3 passos até... Bruna. Dá 3 passos até a porta para conseguir chamar o elevador. Então, a mulher em trabalho de parto, por mais que você tente ser rápido, ela vai ser super devagar, ela tá com contração. E vocês têm que entender isso E às vezes também. empaca, né? Às vezes empaca. Isso que a Thaís falou também, de saber qual roupa que vai, né? Já deixar meio que pronto e você já falar quando estiver pertinho, ó, essa roupa aqui que eu quero ir para o hospital, porque às vezes nem isso vocês conseguem, gente, saber colocar a roupa. Pega o vestido Então, já tal. tive Qual o gestante vestido? que quase saiu pelada de casa de tanta dor, assim, que estava sentindo. Então, é bom já deixar
tudo separado, qual que vai. Ah, isso é uma coisa É muito outra bacana, porque as gestantes têm manias de: "Ah, eu vou separar a roupa e vou colocar dentro de uma mala, dentro de uma sacola". E aí, quando a gente ia acompanhar ou quando a gente orientava e fala: "Ó, ela iniciou o trabalho de parto, coloca tudo no carro". E aí vocês fazem o quê? A roupa que está leva separada para tudo. gestante em trabalho de parto, vocês levam para o carro. E quando ela realmente precisa, vocês já tá lá no carro. Então, meninas, vocês deixem em algum lugar no seu armário a roupa, a fralda plenitude, mesmo se não estiver sangrando, se não estiver com bolsa rota. A fralda é uma fralda geriátrica que a gente orienta as gestantes a irem para o trabalho de parto, irem para o hospital em trabalho de parto com ela. Por quê? Sua bolsa pode romper a qualquer momento, pode começar a sangrar bem, e aí o marido não vai querer que suje o carro, né? Então deixa tudo isso separado dentro do armário, mostra para o marido onde que tá, o Onde sutiã, tá. o top que você vai usar em trabalho de parto, para ele saber onde pegar, né? Falando em carro aí, outra coisa muito importante, né, saber o trajeto do hospital, gente. Então, Ai, testar qual vai ser o caminho, plano A, plano B, se tiver engarrafado, e se no dia não tiver tal hospital, para onde que eu vou, onde que balança menos. Então, também é uma função de vocês importante estudar a rota do hospital, porque na hora lá do vamos ver, gente, também é pode uma coisa ser, que parece uma coisa besta, né? Mas eu e a Letícia, a gente vai de Uber e depois vai de carro, junto com a família. E no carro, várias vezes, o marido já me perguntou: Thaís, eu não sei onde eu para vou, onde né? ir, eu tô em pânico, me lembra o caminho. E às vezes é um caminho que ele faz, que é perto do trabalho dele. É um caminho bem simples, mas no pânico do trabalho de parto, ele se perde onde ir. Ou então, mesmo de madrugada, não tendo ninguém na rua, nenhum carro, ele para no sinal vermelho, espera abrir. Isso Eu aconteceu briguei tanto várias com o meu, vezes. gente, eu briguei tanto que ele passou no paralelepípedo, eu quis matar. Então é Gente, bem dói assim muito. nesse nível. Então estuda um caminho que vai ser menos danoso para ela. É, E a é, gente grita mesmo, vai mais devagar, vai mais rápido, não para, você tá ficando doido. E aí vai, né? A gente fica bem desesperado na hora H. se as gestantes aqui tiverem uma TPM, pensa nisso, sei lá, multiplicado por 1000. Essa é a gestante que você vai ter em trabalho de parto. Porque ela não vai saber o que quer, vai estar gritando com você o tempo inteiro, vai falar, me abraça, e quando você chega para abraçar, ela, sai daqui, Sai né? daqui. Eu falava isso o tempo inteiro no meu trabalho de parto. Vem aqui, faz uma massagem. E aí, quando ele Olha lá, alguém chegava, tá ela, não quero. escrevendo. A Rafael tá escrevendo aí, não para, devagar, rápido, é tudo ambíguo, né? São sentimentos que vão vindo, a gente briga se anda rápido, briga se anda devagar, É, é e bem assim. E essa questão do paralelepípedo é muito importante, porque buraco, paralelepípedo, imagina, né? O nosso útero está contraindo. Imagina quando homens, quando vocês fazem, ou mulheres, né? Vocês fazem academia, malham bastante, ou perna, ou braço, e aí alguém esbarra em você, ou toca onde você malhou muito e está dolorido, e você fala, ai, não aperta aqui que está doendo. A nossa barriga por fora fica mais ou menos assim. Né? Ela fica dolorida, apesar do útero estar dentro do nosso corpo contraindo, a nossa barriga também fica dolorida. E com a trepidação, isso fica insuportável. Então é muito importante não passar em buraco, se tiver buraco, passar bem devagar, paralelepípedo passar bem devagar, porque isso dói muito. E às vezes essa trepidação também estimula a contração e ela vai te culpar em relação a isso. Vai, com certeza. A culpa é sempre do É, homem. sempre. Outra função muito importante de vocês é blindar um pouco a mulher em trabalho de parto, né? A gente sempre fala Não da só em trabalho importância de da. parto. É, é,
Mas é bom que agora, na época do coronavírus, uma coisa boa que vocês não vão ter muita visita, porque o pós-parto é tenso, gente. Mas por quê? Porque eu sei que vocês, principalmente quem é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, quer avisar o mundo que o bebê está chegando. Só que, como a gente está falando para vocês da questão da informação, para vocês entenderem o processo, blá, 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 pensa vocês colocarem num grupo da família que o bebê está chegando e a ansiedade que todo mundo vai ficar. Então, é importante vocês blindarem ela, tentar, igual o último parto que eu acompanhei, né? Diz o marido que a família inteira estava desde cedo perguntando e ele lá no celular, estamos ótimo, mas vocês estão sentindo alguma coisa? Não, a gente só quer ficar um pouquinho sozinho. Então, assim, ninguém soube, só soube depois que nasceu. E a família lá mandando, e ele no celular dela e dele, porque é uma forma da gente blindar para que as pessoas, né, não fiquem ansiosas, preocupadas, ligando, mandando mensagem. Isso vale para o pós-parto também, né? Na hora que a gente está amamentando, está ali em todo o processo, é muito difícil. As pessoas interferem demais em tudo, né? Então o marido ele tem essa função de blindagem mesmo. Eu lembro que quando eu estava aqui amamentando, às vezes vinha visita e o Thiago falava: Ixi, acabou de dormir os dois. Então, acabou de dormir. Ah, não queria ver. Não, nossa, não dormiu nada essa noite, tão péssima. Fica aqui comigo, deixa eu fazer um cafezinho. Mas é nesse sentido de proteger, não é frescura, não vamos ver do puerpério, não é fácil. Então, quando a gente tem esse elo de apoio ali, né, fica tudo mais fácil. Então, eu sei que muitos Exatamente. maridos querem beber o xixi do neném, aqui em casa quis também, mas aí libera, assim, um dia, faz a comemoraçãozinha ali e tal, mas depois é dedicado realmente a esse puerpério. Mas como algumas vão nascer na época aí que não vai poder visita, então é bom que já vai estar blindado, né? Exatamente, né? Essa era uma preocupação, não me lembro de quem, lá do nosso grupo do Gesta Vida. Mas não se preocupem, né? Bem, eu não vi o que o presidente falou agora, mas não se preocupem, porque ninguém vai visitar vocês, tá? Vocês vão É, cuidar do bebê. E essa coisa de blindar a mulher é muito importante, porque durante o trabalho de parto, a maioria das pessoas muito já feliz da Letícia liberar o xixi do neném. Isso aí, pode, gente. Comemoraçãozinha às vezes é boa, né? é, É beber cachaça, gente, que eles bebem. para que é cachaça, é comemorar. Comemorar. A maioria das pessoas não entendem que o trabalho de parto pode demorar e que tá tudo bem com o bebê. Não, o bebê não tá em sofrimento. Então, se você avisar, ou se o marido postar uma foto de que vocês estão no hospital, ou se alguém perguntar, familiar, né? Ah, não, a gente acabou de chegar no hospital, tá com 3 centímetros e tal. Ainda tá muito cedo. Eles vão ficar ligando. Se passar 2, 3 horas, eles vão ligar. E isso vai incomodar a gestante, porque a cada 3 horas ou 2 horas você vai pegar o celular e ver o que está acontecendo. E porque às vezes não é só uma pessoa que está ligando, são várias pessoas. Então isso incomoda muito, irrita muito a gestante. Alguns maridos também trabalham, né? Agora eu acho que não vai ter muito problema com o coronavírus, mas que são empresários, e eu sei que tem que resolver os problemas da empresa, só que é um momento. Você resolveria o problema da sua empresa no meio do seu casamento? Você levaria o seu celular para o altar? Então a gente tem que pensar nisso. Aquele momento, É, por mais que você possa de vez em quando olhar para o celular e tal, não é um momento de você ficar atendendo ligações e conversando com outras pessoas. É um momento de você focar na gestante, focar no que está acontecendo para ajudá-la. Né? com Então, certeza. essa questão de blindagem já começa lá no trabalho de parto. E no pós-parto é essencial, porque as pessoas falam muitas coisas e a gestante, é importante vocês entenderem que a gestante no pós-parto está com um turbilhão de hormônios no corpo dela. Então, muito provável, ela vai olhar para você e começar a chorar do nada no pós-parto. Eu tenho uma amiga, o bebê dela fez 1 ano agora em março, início de março. Na verdade, não, ontem fez 1 ano e 1 mês.
foi no final de fevereiro. E aí, quando eu acompanhei o parto e tudo, no outro dia eu fui visitá-la. Aí eu entrei no quarto e tava um calor insuportável no hospital. Aí eu falei, gente, ninguém ligou o ar, pode ligar o ar. E aí ela começou a chorar. Aí eu olhei pro marido, a mãe dela também tava lá, e eu falei, o que que tá acontecendo? Aí a mãe dela me puxou. Não, porque ela tá achando que o bebê tá com muito frio e tá chorando quando liga o ar. Então a gente tá aqui passando um calor infernal porque ela não quer que ligue o ar. E toda hora que a gente fala para ligar, ela chora. Chora, 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 chora. E aí eu falei com ela, ai, fica aí um pouquinho que eu vou conversar com a sua mãe, vou conversar com seu marido. E aí eu puxei eles para fora da sala e falei, gente, obviamente, né, a gente sabe que o bebê não tá chorando por conta do ar-condicionado. Porém, ela não sabe reagir em relação ao bebê. Ela tá insegura por não saber o que fazer com o bebê. Então, se ela não quer que ligue o ar-condicionado, a gente não vai ligar, vai passar calor. Mas não vai discutir com uma mulher que acabou de ter filho, gente. Por mais que você veja que ela não tem razão, que o que ela está falando é uma coisa louca. Mas a Louca, gente né? não vai discutir, porque ela não sabe realmente o que fazer, ela está insegura. Então, o que a gente tem que passar para ela é segurança. Não, tudo bem, não liga o ar, não vamos fazer isso. Se você acha que isso está prejudicando o nosso filho, não vamos fazer. Depois que passa 15 dias, ela já vai estar com a mente mais ou menos num lugar. E aí você brinca com ela, você fala, não acredito que você não quis ligar o ar-condicionado, né? Ou qualquer coisa que aconteceu com vocês. Mas é importante vocês entenderem isso também. E acho que, por último, né, essa questão da informação, né? Então, a informação de saber reconhecer o trabalho de parto, de saber as fases do parto, de saber ajudar com o exercício. Então, hoje a gente fala do parto ativo, né? Então, ajudar nos movimentos, ajudar a caminhar, lembrar vocês de fazer alguns movimentos de rebolar, subir escada, você não poder, mas pode subir escada no lugar. Então, mesmo que vocês fiquem confinadas no quarto, é possível fazer movimentos lá. Então, ficar de cócoras, rebolar, movimentar o corpo, caminhar no lugar. Então, buscar movimentos que vão facilitar o processo, né? E as massagens, né, que a gente falou. Então, só de vocês abraçarem, fazer uma dancinha, veio a dor, né? Fazer massagem na região das costas, que é onde, lá na lombar, que é onde vocês costumam sentir dor. Lembrar vocês de respirar. Então, na hora da dor, às vezes a gente se trava inteira. Só de alguém falar com a gente, respire, e a gente focar nessa respiração, a gente vai estar focando no alívio de dor também. Então, todos esses posicionamentos, exercícios, as técnicas de massagem, as respirações, não tem como a gente ficar aqui mostrando para vocês que tem muitas opções de coisas, mas são coisas que vão ajudar a aliviar a dor, manter o parto ativo, as caminhadas, movimentos, massagem na lombar, se vocês sentirem a dor também, né? E lembrar de respirar. Então, esse papel, quanto mais informados eles estejam disso tudo, eles vão se sentir seguros do que fazer para te ajudar também. Né? E aí, tudo vai fluir com mais tranquilidade também, né? Eu vou tentar compartilhar a página com vocês, aqui das recomendações da OMS. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só para vocês verem. Quantas pessoas que a gente tem ao vivo, Thaís? 43 pessoas. Muito Olha, bem, gente, gente. a gente compartilhou tela já no curso de preparação para o parto, mas eram, né, 7 pessoas. Então, vê se vocês vão conseguir ver a tela que eu estou propondo e me mandam mensagem, por favor. Então, estou indo aqui. Aqui tá Vocês falando estão 70 vendo? participantes, acho que alguém. 70? Eu tô. Uhum. Estão vendo? Eu não estou conseguindo ver o chat. Vê aí, lê se eles estão vendo aí. Então, tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo? Respondendo, estou vendo, Maravilhoso. estou vendo. Então, aqui, ó, só para vocês verem, né? Essas fotos são de pacientes nossas em trabalho de parto. Então, elas estão comendo. O que que é para comer, né? Essa primeira aí tá comendo comida mesmo, marmitão.
vocês podem comer o que quiser, né? Mas a gente pede sempre para levar coisas líquidos ou chocolate que derrete na boca, coisas leves e mas que deem energia. E aí é muito importante falar não só do acompanhante em si, mas falar da privacidade, né? Com coronavírus, vocês vão ter direito à privacidade. Mas, às vezes, a mulher, mesmo sabendo, mesmo em vários momentos, ela te querer, ela, mesmo em alguns momentos, que ela queira você, em alguns momentos ela não vai querer. E é importante você respeitá-la. Por quê? Já tive maridos que, eu nem queria tanto esse parto normal, aí você me encheu o saco para fazer o curso de preparação, encheu um saco para ir nas rodas, ver as lives, e aí, em determinado momento do trabalho de parto, ela fala assim, eu queria que você saísse do quarto. Já aconteceu isso comigo. Com algumas pacientes, inclusive. Então, e aí os maridos ficarem putos, né? Porque estão expulsando eles no momento que elas tanto Que ensinaram, ele tanto queria, né? tanto queria, desejaram e agora expulsando. Mas lembra, né? Se a gestante em trabalho de parto, com uma descarga hormonal muito grande, está pedindo um pouco de privacidade, às vezes é isso que está atrapalhando o trabalho de parto. Às vezes ela está com vergonha, por exemplo, porque ela está com muitos gases, ela está com vontade de fazer cocô e não quer fazer na sua frente. Então, não está deixando o corpo dela agir. Então, é importante a gente entender isso, né? Muitas das E gestantes têm o, vergonha. e o mesmo vale, assim, para o acompanhante que às vezes está se sentindo mal ali naquela situação mesmo, né? Então, às vezes o parto é muito longo, às vezes vocês estão um pouco angustiados de estar vivenciando essa situação. Então, a gente fala muito com as nossas gestantes. O acompanhante não precisa ficar agarrado lá na gestante o trabalho de parto inteiro. Às vezes, até a gente que costuma, né, tem muita experiência em acompanhar parto, ficar muitas horas naquele ambiente ali, às vezes fica um pouco mais tenso. Então, até a gente, às vezes, dá uma voltinha, bebe água, vai lá comer alguma coisa. Então, caso vocês se sintam desse jeito no parto, nossa, tá difícil demais para mim, sai um pouco, dá uma volta, avisa o médico que vai sair um pouquinho, né? Então, o parto tem que ser leve, né? Tem que ser leve para os dois, tem que estar ali na tranquilidade, os dois. Exatamente. Então, aqui, respeitar a mulher sobre os seus acompanhantes. Então, eu já escutei de mulheres que o marido ficou pressionando tanto que ele não ia aguentar, que não queria, que aí no momento do trabalho de parto ela chamou a irmã, chamou outra pessoa, a mãe, e é o filho que está nascendo, né? Por mais que vocês tenham medo, vocês depois querem ver o seu Perder filho isso, né? nascendo, não querem perder. Então, respeitem a escolha, né? Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem, então, quais são os métodos para ajudar na dor. Então, posicionamento, a massagem, que a Letícia falou, água quente. Ontem eu falei muito sobre isso, né? O chuveiro, ele é um aliado, ele vai te ajudar muito para passar pelo trabalho de parto de forma mais tranquila. E o chuveiro, qualquer cólica que você tiver, já vai para o chuveiro. Se a contração está muito forte, está com vontade de pedir analgesia, ainda não está no hospital, ou já está no hospital e a analgesia não pode ser feita porque já está quase nascendo, volta para o chuveiro. Chuveiro é maravilhoso, gente. Aqui as posições para alívio de dor mesmo, para ajudar no trabalho de parto. Então, andar, a gente não, obviamente agora, né, a gente não vai sair da sala, mas você pode fazer essa marcha parada. Aqui a Letícia recebendo a massagem, né, eu massageando ela e ela apoiada no marido. Quando eu falo para o marido entrar no chuveiro junto, né, entrar no banheiro junto, é para isso, para a gestante soltar o peso do corpo, porque quando ela relaxa o corpo dela, o trabalho de parto flui, a dor não é tão intensa.
Então, entre com ela, seja sombra dela em todos os lugares. Não deixa ela O sozinha. meu, o meu marido nessa daí tá de bermuda, tava dentro de chuveiro comigo, mas no primeiro ele tava de sunga. É, né? Mas nesse eu É, falei, não, pode. A é, Raíssa perguntou se pode ficar peladona. Sim, você vai sim, ficar confortável, do jeito que você achar melhor. do jeito. A gente, Eu eu brinco. tava, eu cheguei, eu lembro que no parto do Alonso, que foi esse que a Thaís estava comigo, eu entrei na da porta arrancando meu vestido. Eu tava com uma faixinha de a gente, a maioria das nossas gestantes, um topperzinho, né? Porque ainda mais quem vai ter fotógrafo, é uma forma da gente depois publicar essas fotos, mostrar, né? Então eu fiquei só de top, mas o tempo inteiro sem roupa, desde o momento que eu cheguei no hospital. Eu brinco muito com meu marido em relação a isso, né? Porque eu preparei um biquíni e tal para eu levar para o trabalho de parto, mas na hora do vamos ver, eu coloquei um sutiã rosa. E aí eu só fui perceber isso depois. No meio do trabalho de parto, acho que foi a Letícia que falou comigo, ai, vamos trocar esse sutiã, né? Porque ele ficou completamente transparente. E eu tava com um fotógrafo, né? Eu queria as fotos, então a Letícia sabia que eu queria as fotos. Então, aí no meio do trabalho de parto, eu coloquei o sutiã do biquíni que eu tinha levado. Porém, quando eu entrei na sala de parto, gente, eu já fui tirando a minha roupa, né? Porque eu queria ir para a banheira. E eu fiquei sem calcinha. Depois, eu vendo as fotos e tal, eu falei, gente, eu cheguei com 7 centímetros no hospital. Por que eu fiquei sem calcinha esse tempo inteiro? Sendo que não precisava, né? Então é isso, a gente em trabalho de parto, a gente não tá muito ligada no como a gente está se vestindo, se a gente está de roupa ou não. Então você pode também ajudar essa gestante, ó, perguntar para a médica, precisa ficar pelada? Não. Aí você pergunta, você quer ficar pelada? Ela vai te responder, quero, ou então, nossa, nem tinha me tocado que eu tô pelada. Porque é uma coisa que eu falo pro meu marido, por que você não falou para eu pôr a calcinha? A gente fica muito doidona, né? E o contato, né? O bebê nasceu, o filho é de vocês. Tem marido que não quer, não toca no bebê, deixa a mãe ali, né, tocar e conversar com o bebê, mas o filho é de vocês. Então, toquem no seu bebê, curtam ele, porque ele é seu também. Com certeza. Uhum. E E aí, gente, dúvidas? Acho que a gente tem que encerrar daqui a pouquinho. sim, eu vou parar de compartilhar aqui e a gente fica só nas dúvidas. Maridos que estão assistindo, era isso mesmo que vocês acharam que era seu papel? Vocês gostaram das dicas? Eu vi que alguém pediu já para escrever, vou publicar amanhã, tá? É, Vou publicar um checklist aí, papel do marido. é E aí muita fica mais coisa fácil de mesmo. vocês terem, é muita coisa. Tá vendo que um pouquinho que a gente fala, né? Todos os assuntos que eu acho que a gente for falar vai ser muita coisa, né, Thaís? É. A gente nunca consegue, é por isso a gente conversou com algumas pessoas, né, que perguntaram do plano de parto e tal, e perguntaram, quando a gente mandou, ai, mas eu não sei preencher, tem muita coisa que eu tô com dúvida. E aí falaram, faz uma live, gente, não tem como fazer uma live de plano de parto. Quando a gente fazia uma roda lá no Gesta Vida, era no mínimo 2 horas, né? No mínimo. É Então, muita coisa. a gente realmente explica bastante. E é isso, né? Cada assunto vira um tema muito longo, né? Porque é muita coisa que vocês precisam saber. Os É. exercícios Alguém a gente fala na perguntou aula de dos parto. exercícios. Hoje a gente disponibiliza essa aula de parto nossa online, mas a gente tinha um curso que já estava sendo gravado, que vai ser muito longo, que a gente vai abordar tudo isso. Em breve a gente vai lançar. E esse do plano de parto, né, que a gente resolveu fazer um curso mesmo, porque é muita informação. Então vocês precisam desse conhecimento até para conseguir preencher com mais facilidade, com mais tranquilidade, né? Então é importante ficar tudo bem completinho. Depois a gente, quem está lá nos nossos grupos do WhatsApp, a gente vai postar amanhã o modelo e postar como vai funcionar essa aula também. A gente estava terminando de acertar, então amanhã
Vamos marcar para meio-dia, né, Lê? Meio-dia a gente Uhum. posta o PDF para vocês verem realmente todas as opções que vocês têm para o trabalho de parto. E é aquilo, gente, o plano de parto ele é importante justamente para você se orientar, você entender como que pode acontecer, tudo que pode acontecer durante o seu trabalho de parto. Não é para você deixa eu ver se o marido está aqui, não me lembro mais quem era o marido. Né? Não é para você, eu vou entrar no avião e mandar dar um plano de voo para o piloto. Não é isso. É o seu marido, Vanessa? Não. Algumas pessoas perguntam, mas o médico que sabe de tudo que ele pode fazer no trabalho de parto, para que eu tenho que fazer um plano para entregar para o médico? Para você entender os caminhos que... então, você entrando no avião, você não sabe que o avião pode ter uma turbulência, ele pode tentar aterrissar e ter que subir de novo. Então, você sabe tudo que pode acontecer durante um voo, né? Então, é isso, é você entender tudo que pode acontecer durante o seu trabalho de parto. Isso, e fazer as escolhas, né? As melhores escolhas, porque cada um vai ter seu plano, cada um vai ter como imagina que seja esse parto, né? As minhas escolhas vão ser diferentes da Thaís, que vai ser diferente de outra, e por aí vai. Então, vale a pena pensar com carinho e planejar cada um dos partos, né? Exatamente. O meu plano de parto, se vocês forem ver, eu quase não falo do que eu queria do parto normal, mas o que eu queria da cesárea era gigante, era muito longo, porque eu estava mais preocupada como seria uma cesárea no meu caso, do que realmente o trabalho de parto. Né? O trabalho de parto eu já sabia, mas e se fosse uma cesárea? O que eu queria nessa cesárea? Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Sim. Tá bom, gente? Muito obrigada. Muito feliz que vocês conseguiram acessar aqui o Zoom. Infelizmente, né, no Instagram a gente não conseguiu. E vamos ver se amanhã a gente consegue. Se não conseguir, vai ser aqui de novo. É bom que aí você vê todo mundo aí, né? As carinhas. Obrigada, Hoje eu vou gente. pedir Boa o noite. print de novo para quem está assistindo. Tira um print aí da tela, tira uma fotinha aí da tela e marca a gente lá no Gesta Vida se vocês realmente gostaram da nossa live. Marca a gente lá. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Amanhã, qual que é o nosso tema? É 3 passos para um parto, um nascimento respeitoso, não me lembro mais. Eu também anotei, tô com outro papel aqui. A gente vai postar lá no Joia. Gesta Vida. Isso, e lá nos nossos grupos que a gente criou, e amanhã a gente vai abrir para dúvidas lá também, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.